E aí, galera, nós tá meio estreitado hoje aqui. Tá aí a dona Mira aqui, ó. Aquela simpatia. O ranguinho, ó, daquele jeito. Hoje nós tá tudo na improvisação. Pescaria. Ó. É bom que teus vídeos é tudo repetido, né? Ajuda eu. Não dá em quê? Meter a panela na tua cabeça. A grelha tá aí, ó. Tá aí a Miriam aqui. De Fala, novo. fala alguma coisa pra dar uma valorizada aí no vídeo, Miriam. Não tem nada de valorizar nada. Ó, Não vira. você tá de olho grande na minha carne, hein, viado? Caiu o melhor pedaço da minha vida, caiu aqui. Olha, da tua vida. Essa tua frescura, rapaz. Não presta atenção nas coisas. Caiu. Bestalhado.